Oi, gente, eu sou a Duda Viana, esse é o Pedro José, e hoje a gente está aqui com o Dr. Paulo da Hora, que é um médico endocrinologista, e vai falar um pouquinho sobre como foi a trajetória dele no pré-universitário e como foi esse salto para a carreira dele. Então, Dr. Paulo, como que foi a sua época aqui no pré? Você tem alguma memória marcante para contar pra gente? Primeiramente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui, né, poder compartilhar um pouquinho da minha história. É um local que realmente tem uma grande memória afetiva. Foi aqui que eu estudei meu ensino médio inteiro. O ensino fundamental praticamente quase todo também. Então, uma boa parte da minha trajetória foi moldada aqui. Então, é um enorme prazer poder estar aqui compartilhando e contribuindo para a próxima geração que está vindo. Então, foi realmente, como eu falei, estudar aqui no pré foi uma grande parte da minha vida. Eu tenho grandes memórias, colegas do colégio que eu trago até hoje dentro do meu principal ciclo de amizade. Então, dá para dizer que ainda faz parte da minha vida, né? Tudo que a gente construiu aqui. Então, foi realmente onde eu desenvolvi essa ideia, né, de que a gente tem que estudar para ir para a faculdade e se formar num bom curso, numa boa faculdade, buscar as públicas, né? Que é sempre o que é construído como ideia principal aqui no pré, e esse foi um dos principais marcadores que a gente não costuma ver em todos os colégios que tem por aí. Entendi. E o que te levou a escolher medicina? Já sabia desde o início que queria seguir essa área? Foi principalmente no ensino médio, né? Era mais uma ideia no fundamental, mas eu bati o martelo, né, no terceiro ano, basicamente, obrigado, que foi quando eu bati esse martelo e decidi a medicina, porque eu sempre também tive uma grande afeição pela biologia. Teve uma época que eu até fiquei para qual lado que eu vou, né, mas querendo ou não, a medicina também é muito biologia, né, só que de uma espécie específica, digamos assim, né, que somos nós, seres humanos. Mas não significa que eu nunca mais estudaria biologia pela vida, e medicina também. Eu conseguiria ajudar outras pessoas através da medicina, o que é uma ideia muito legal também. Então foi por isso que eu escolhi a medicina. E dentre tantas áreas da medicina, por que você escolheu especificamente endocrinologia? Tá, a endocrinologia já é uma coisa bem mais recente, porque eu não tive essa ideia em nenhum momento durante a faculdade de medicina, né? Então não sei se é o objetivo de algum de vocês dois se formar em medicina, mas para quem tem essa ideia, não se prenda logo no início a uma ideia, porque eu entrei pensando numa coisa e saí pensando em outra. E mesmo depois de me formar em medicina, quando me formei eu queria pediatria, então só depois que eu realmente pensei na endocrinologia de uma forma mais ampla do que o abordado convencionalmente na faculdade, né? Que a gente acaba associando basicamente na faculdade endocrinologia a tireoide, adrenal e diabetes, por exemplo. Então, quando a gente sai, né, e aí eu pude ter um olhar diferente, entender que isso poderia tanto ajudar muitas pessoas como a mim mesmo também. Aí eu decidi realmente ir para endocrinologia. Entendi. Então, legal. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia como endocrinologista? Os desafios, eu diria que um deles é se manter atualizado, né, uma coisa constante, que a gente tem que sempre ter isso em mente, e todo dia chegam coisas novas, então eventualmente a gente tem que estar indo para congressos, fazendo cursos e buscando novos artigos para ir se atualizando. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que todas as áreas, toda hora tem uma novidade, principalmente medicina, né? Toda hora sai uma coisa nova, uma medicação nova, um estudo novo. Sim. Então não dá para dizer que não é um desafio se manter atualizado dentro de uma rotina de trabalho, uma rotina de casa. Então a gente se vira nos 30 para dar conta de tudo, né? Tem o desafio também de se conectar com cada paciente. Então é assim que a gente consegue entrar com um bom tratamento, e um tratamento que seja capaz do paciente seguir, ter sempre essa capacidade de ter um bom relacionamento, se conectar com os pacientes, mas que depois de um certo tempo já não se torna um desafio, se torna algo comum, né? Então faz parte da profissão. Tá legal. Eu vi que você tem um perfil no Instagram com foco no emagrecimento, achei muito legal. E eu queria saber, o que te fez, o que deu essa ideia pra você fazer esse projeto de emagrecimento? Eu queria que você contasse um pouco pra gente.
Esse é um dos pontos, né, que eu falei de como a endocrinologia pode alcançar um grande número de pessoas, né? Porque hoje o sobrepeso e a obesidade afeta mais da metade da população brasileira. Então, é algo que aqui nessa própria sala já possivelmente tem alguém que talvez precise começar a pensar nisso, isso cada vez pessoas mais jovens. Então, é onde eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar o maior número de pessoas. Sim, que através legal. disso, né, que é a obesidade, sobrepeso, e que é uma coisa que ainda é uma dificuldade para muita gente. Muita gente. Então, através de divulgação de conhecimento, de algumas dicas, a gente já consegue alcançar bastante número de pessoas ali pelo Instagram. Então, por isso que é onde eu foco também, de estar alcançando esse número de pessoas. E você se considera um influencer digital? Você acha que você consegue influenciar muitas pessoas? Bom, a ideia é essa, mas ainda estou muito longe de me considerar um influencer ou nada assim, entendeu? A ideia é realmente influenciar de uma forma positiva, né? Trazendo saúde, conhecimento, pessoas indo buscando mais qualidade de vida, mais estilo de vida saudável. Então a ideia é realmente trazer esse tipo de influência positiva para as pessoas, mas estamos caminhando para realmente cada vez mais alcançar aí pessoas na região toda e poder trazer esse conhecimento. E às vezes é uma dica que a pessoa muda uma coisa no dia a dia dela que já contribui para uma grande melhoria. É muito legal, né? Essa relação de ser médico e criador de conteúdo. Acho que vai influenciar muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, né? Sim, exato. A gente viu também no seu Instagram que você gosta de correr, né? Sim. E você acha que o esporte influencia a sua forma de atuar como médico e de se conectar com seus pacientes? Sem dúvidas. Viver na pele o que a gente prega, né? Acho muito importante, uma parte essencial até para a gente poder ter gabarito sobre aquilo que a gente está falando. Com certeza. Então, eu sempre tento cuidar da minha rotina de atividade física, né? Então, esse ano eu voltei a correr, como você falou, peguei alguns campeonatinhos, estou devagarzinho, mas estamos indo ali, melhorando cada vez mais performance e tudo mais. Então, tem uma grande preocupação com a alimentação também, rotina de sono. Então, são coisas que eu tenho que prestar atenção, principalmente porque eu sei de todos os benefícios que isso traz para a nossa saúde, mas também uma forma de pregar aquilo, tudo que a gente diz, né? Que a gente fala para os pacientes e é basicamente isso. Eu acho que nos tempos de hoje fica muito mais acessível as pessoas conseguirem vir pelo Instagram, então elas são com certeza muito mais influenciadas, então isso é muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta que é, como você consegue conciliar o seu tempo de vida pessoal com a sua profissão, que exige muito tempo, com a sua rede, a corrida, então como você faz isso? É um desafio diário, né, mas que demanda bastante organização e vai ficando mais fácil com o tempo. Sim. Então a gente sabe, basicamente organização, né? Hoje em dia, com uma agenda digital, por exemplo, a do Google, não é mais desculpa. No século XXI todo mundo tem que ter uma agenda, não tem jeito, tem que se organizar, principalmente se você quer realmente dar conta de fazer tudo o que você precisa para ter uma rotina saudável, continuar avançando dentro da sua área de conhecimento. Então tem que se organizar, botar tudo na ponta do lápis, achar as brechas na sua agenda. E vai ter dia que você não vai conseguir treinar, vai ter dia que você não vai conseguir preparar uma refeição e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é fazer o melhor que você pode, né? O mais importante é ser contínuo, não precisa ser perfeito, né? Então é basicamente isso. Mas a organização, tenha uma agenda, uma dica muito, muito útil, muito importante. E defina o que é prioridade para você. Muito legal. Para quem quer seguir essa área, você tem algum conselho para quem quer medicina ou a endocrinologia em si? Estude bastante, né? O estudo vai ser a base de tudo que você vai formar. Então, tem coisas hoje que eu estudei aqui no ensino médico, eu carrego para minha vida toda, né? Lógico que eu não lembro de muita coisa sobre as coisas que eu não continuo usando. Matemática é uma coisa que eu gostava muito, mas por falta de uso eu acabei deixando, né, esquecendo algumas coisas, realmente. Mas muita coisa eu carrego até hoje, principalmente a base da química, a base da biologia, né, que a gente, pelo menos na medicina, utiliza com muita frequência. Isso eu trago até hoje, então não espere chegar na faculdade
para começar a estudar, principalmente coisas às vezes até mais específicas sobre a sua área que você quer, você já tem muita certeza. Você já pode começar, porque isso já vai ser muito útil desde o início da faculdade. Sim. Então, aproveitem todo momento que vocês puderem, né? Vocês estão no segundo ano ainda. Então, beleza, ainda tem muita coisa para vocês aprenderem, para vocês irem consolidando. Medicina não é um curso fácil, tá? Então tem que estudar bastante, tem que se dedicar, abrir mão de algumas coisas e faz parte do processo. Durante a faculdade, o estudo vai continuar, tá? Então, sugiro também, desde os primeiros períodos da faculdade, estar estudando, porque muita coisa muito importante só é ensinado ali nessa parte inicial, como fisiologia, por exemplo, que é uma base muito importante para a endocrinologia, para compreender a endocrinologia, a fisiologia é vital, assim como outras especialidades também, mas estou falando da minha especialidade, no caso, né? E muita gente, por estar na faculdade, um ambiente novo, muitos amigos novos, acaba negligenciando um pouco esse iniciozinho, que é muito valioso para você, se for, no final, poder ter um entendimento todo e construir a base, né? Então, essa é a minha dica, né? Aproveita e estuda bastante desde o início. Lógico que você tem que achar um equilíbrio também de aproveitar essa fase, nova fase da vida, e tá tudo bem. E cada um tem que achar esse equilíbrio, né? Entre estudar e se manter, né, um bom aluno ali durante esse período. E se quiser endocrinologia, é isso, vai ter que continuar estudando para sempre, sempre se atualizando, se você quiser ser realmente uma referência na sua cidade. Sim, com certeza. Então, voltando a esse núcleo escolar, você sente saudade dessa época da escola? Você sente saudade de professores? Ah, com certeza. Você mantém contato com alguns deles? Mantenho. Esses dias, inclusive, eu encontrei o Alexandre de Química, muito né? legal. A gente conversou, bateu um papo legal. Então, pelo próprio Instagram também, eu mantenho contato com alguns outros professores também. Então, e como eu falei, um dos maiores ciclos meus de amizade foram construídos aqui, mesmo para a universitária. Então, sempre estou relembrando com alguns colegas algumas histórias que se passaram aqui dentro desse mesmo prédio. Então, isso é bem legal. A gente sempre conversa bastante sobre essa época, que são muitas memórias boas. Que legal. Foi bem legal. E se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para você mesmo no passado? Segue nesse caminho que você tá seguindo bem, né? É o que eu diria, porque graças a Deus eu fui muito bem orientado, tive muito bons professores e consegui aproveitar muito bem, né, de toda a expertise deles para poder estar onde eu tô hoje e não me arrependo de nada, né, nessa trajetória. Muito legal. Aproveitando esse gancho dos professores que você comentou, tem algum professor que te marcou muito? Seu professor favorito, assim, você lembra? Olha, eu boto 2. Pode, vale? Pode. Quando você quiser. Beleza. O Alexandre de Química, né? Eu tive uma relação muito intensa e muito legal com a química durante o ensino médio, então foi um professor que me marcou muito, até hoje eu lembro das piadas, né? Não tenho dúvida que... São as mesmas. Não tem dúvida. Então, o Alexandre é um dos professores que eu carrego no meu peito, né? E o Dorna, eu acredito que ele não esteja mais aqui, Leandro Dorna, foi um professor de biologia também que marcou bastante, a gente teve uma relação muito legal, ele se doava muito tempo dele para poder me ajudar ali no intervalinho, atrapalhando ele, mas sempre foi muito solícito, muito legal, então, professor que eu ainda mantenho uma relação bem legal ali pelo Instagram também. Mas são vários, não tem como deixar alguns de fora aqui, eu fico até com o coração meio partido, mas são muitos. Você falou que você estudou nessa unidade, mas também participou da outra unidade, não foi? Sim. E qual a memória mais marcante que você tem na unidade antiga? Bom, talvez até a maior parte das minhas lembranças são na outra unidade, porque nessa unidade que eu peguei só um ano, foi meu último ano, né, o terceiro. Então, talvez o segundo ano seja o ano que eu tenho mais memórias e foi lá, né, que é com o pessoal que eu tenho muito contato ainda hoje, né, que a gente estudou junto, e foi onde se consolidou aquele ciclo de colegas ali que a gente já estudava junto desde o 7º ano, que foi quando a gente entrou aqui no prédio, né, então foi bem legal. A gente pesquisou também, como a gente tinha dito, e a gente viu que você desenvolveu o seu método de emagrecimento, né? Você pode falar mais sobre, explicar pra gente como funciona? Sim, é um método de emagrecimento chamado MEI, né, Método de Emagrecimento Inteligente, e a ideia é realmente conciliar de uma forma bem simples, mas trazer tudo o que é preciso para aquela pessoa ter um processo adequado. E uma das partes muito importantes dessa metodologia é o contato próximo comigo, que eu entendo que é um diferencial
para poder trazer um melhor resultado de uma maneira mais rápida, que é diferente do que eu passar um tratamento para o paciente e ele só retornar 2 meses depois para a gente conferir o que pode ser feito para mudar, para ajustar, enquanto com acompanhamento mais próximo, às vezes semanalmente, a gente já consegue fazer determinados ajustes para trazer um resultado mais potente para o paciente. Então essa que é a ideia, e utilizando recursos injetáveis, que são formas da gente conseguir trazer um resultado mais eficaz, menos colaterais também para o paciente. E é uma modalidade que o tratamento é todo feito na casa do paciente também, trazendo mais conforto para ele por conta disso também. Então a ideia é realmente essa, trazer algo definitivo, né, que não propicia aquele reganho de peso, que muita gente já ouviu falar, muita gente já passou por isso, que é justamente por não fazer da melhor forma esse processo de emagrecimento, que hoje com novas tecnologias e sempre se mantendo atualizado, a gente consegue ter acesso a isso e poder fornecer para o paciente. Deve ser muito legal essa sensação de você acompanhar a evolução de uma pessoa, saber que você fez diferença na vida dela, então isso é muito importante. Sim, é muito transformador para a pessoa, né, ver esse resultado e quanto que a pessoa melhorou, isso é extremamente gratificante. A gente também viu que você tem uma linha de suplemento, é isso? Sim, bem recente inclusive, né, a gente adicionou mais 2 suplementos para essa linha de suplementação, então justamente para poder trazer de uma maneira mais acessível para os pacientes recursos que existe base científica em todas essas suplementações e que são bem potentes quando feitos da maneira adequada. Sim. Então realmente é mais uma coisa que eu tenho trazido para agregar aí no tratamento dos meus pacientes. Muito legal. Você acha que seus pais também foram fundamentais no seu processo? Assim, como você vê isso, seus pais naquela época? Pela cobrança, né, sempre botando na minha cabeça que não tinha como ser uma pessoa bem-sucedida se não estudasse, né, e me botando aqui no pré. Então eu sempre passei de muitos colégios, eu estava em um que eu já estava mais tranquilo ali, e mesmo assim que abriu o pré naquela antiga unidade ali, a gente já entrou, eu fui da primeira turma, se eu não me engano, do pré, então, e desde então só fiquei lá. Então sem dúvida eles participaram muito para que eu seja quem eu sou hoje de verdade, né? Então, tanto através de fazer questão de me botar nos melhores locais de ensino, como também dessa cobrança e de botar isso na minha cabeça junto com o pré, de que você tem que ir para a faculdade, uma boa faculdade, para se tornar um bom profissional, e é assim que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que hoje em dia com essa era digital, os adolescentes não estão querendo mais ouvir os pais e tudo mais, então acho que isso deve ser muito valorizado. É verdade. Isso é muito importante. E se você tivesse um conselho para esses adolescentes, o que você falaria para eles? Para esses adolescentes, no caso, que não não valorizam pais, essa questão. Tem muito adolescente hoje achando que realmente a faculdade não é importante, Sim. que você pode ganhar vida sendo TikToker ou sendo várias coisas, né? Embora existam pessoas que vão ganhar vida sendo jogador de futebol, que vão ganhar vida sendo TikToker, eu não diria para apostar nesse caminho, primeiro porque não existe segurança nenhuma de que você vai conseguir sustentar a vida dessas formas, né? E porque o caminho do conhecimento é sempre o melhor. O caminho do conhecimento vai abrir sua mente para outras possibilidades e pensar de maneiras diferentes. E se você é uma pessoa aberta ao conhecimento, você vai estar sempre em constante evolução. Então, é o melhor caminho para se apostar, sem sombra de dúvida. Ainda acho que não tem dúvidas de que o caminho acadêmico, ir para a faculdade, se formar, vai ser vai ser bom tanto para você quanto para a sociedade. Você vai estar contribuindo aí para um mundo melhor. Então, não tem dúvidas que esse melhor caminho a ser seguido. Bom, doutor, então, para encerrar, quer deixar uma mensagem para os alunos da escola, ou então quem te segue nas redes? Beleza, com certeza. Então, para quem está estudando aqui, sabe que eu já estive no mesmo lugar que você, passando pelas mesmas dificuldades. Tem toda essa questão social de estar numa turma de colégio e ter que se incluir dentro de determinado grupo e ao mesmo tempo ter que ser um bom aluno, ter que prestar atenção. Eu sei que não é fácil, mas você está numa fase extremamente definidora de quem que você vai ser lá na frente e tudo que você vai colher. Então aproveite bastante essa fase, tá? Também é um momento que você vai criar muitas memórias, vai formar muitos amigos que vai carregar para o resto da vida.
Então aproveite em todos os sentidos, tanto a nível educacional, que você está num excelente colégio, com excelentes professores, e vai estar tendo acesso a muito conteúdo que pouquíssimas pessoas do Brasil têm essa possibilidade, então seja grato por estar nesse colégio. E aproveite essa oportunidade para poder realmente se destacar no mercado, se tornar um bom profissional, porque você está com a faca e queijo na mão, agora só depende de você, né? Então, sem cobrança, mas saiba que você já está com tudo pronto para poder ser um excelente profissional, só seguir nesse caminho que eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir. A gente queria agradecer a você por aceitar participar dessa entrevista, pela sua presença. Muito obrigada. Obrigado. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchauzinho.